Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de amor fraterno. Mais uma noite, mais uma sexta-feira, que nós estamos tendo o prazer, de estar presente, a alegria de estar presente nesse momento, nessa noite de reflexão. Para começar então os trabalhos da noite, vamos começando todos juntos fazer o hino da casa. Praz a Deus, Senhor. Praz a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina a nos esclareça, a nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante, e em bruto luz não brilha, em bruto luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois só vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Nesse momento, então, na noite de hoje, da nossa reflexão, nós vamos ter a companhia do nosso companheiro e amigo, o senhor Manuel Dornelas, que também é presidente desta casa. Então, seja bem-vindo, senhor Manuel, a mais uma noite de reflexão. Todo mundo ouvindo aí, no fundo? Tá bem, né? Tá. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar hoje nos nossos corações. Nessa abençoada chuva que caiu sobre esse calor que nos asfixia muitas vezes e que nós temos que suportar porque somente... Não, a máscara, eu sou grupo de risco, infelizmente. Eu vou ter que ficar. Desculpa. Então essa chuva nos beneficia também para que a gente possa refletir um pouco sobre família espírita, não? Família na visão espírita. Vocês têm tempo hoje, não tem? Porque eu tenho 3 livros simples aqui para a gente ver. O primeiro é Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Esse livro eu li quando eu tinha 14 anos. 14 para 15 anos, minha avó guardava os livros dela numa prateleirinha do quarto dela e eu fuçava aqueles livros. Fucei o Livro dos Espíritos, fucei e cheguei em Jesus no Lar. Quem seria esse Neio Lúcio, né? Um sacerdote do Senhor, com certeza. Então nós temos 3 livros aqui: O Consolador, Jesus no Lar e o Roteiro. 3 livros para vocês desfrutarem até meia-noite, né? Pode ficar tranquilo que a gente não termina depois da meia-noite, nós vamos terminar. E em falando de família, nós vamos lembrar dos primeiros aglomeramentos
as primeiras junções de grupos um tanto quanto semelhantes aos macacoides, que faziam os seus ninhos no alto das árvores, isso há 4,5 bilhões de anos atrás, um pouco mais para frente, uns 13 bilhões de anos, e eles ficavam nas árvores vislumbrando o planalto na frente deles. Nesse planalto tinha uma série de animais estranhos ao nosso conhecimento, né? Animais esses que eram extremamente ferozes e carnívoros. Dificilmente se encontrava um vegetariano nessa época. E os elementos masculinos daquele grupo desceram ao planalto porque eles perceberam que tinha alimentação melhor lá embaixo. Mas ao mesmo tempo eles criaram para si próprios uma armadilha, porque se você vai em encontro à caça, a caça pode também ir no seu encontro, uma vez que você está no mesmo planalto. E as criaturas foram se aperfeiçoando, os homens, os elementos masculinos, que não tinham homens ainda, eles se uniram, primeiramente em duplas e depois em grupos maiores, para substituir a fraqueza que eles tinham pela fortaleza do grupo. Aí a gente aprende a primeira lição, né? De família. Primeiro item de família, sociologicamente falando, que é a união de seres semelhantes, não iguais, para o mesmo objetivo, mesmo fim. Então, eles se uniram e foram à caça. E aí hoje as mulheres se queixam: meu marido não fala comigo, fala ou sim ou não, parece que engoliu as palavras, isso, aquilo. Por que isso? Porque a mulher fala 2.000 a 3.000 palavras a mais do que o homem. Justamente porque é ancestral isso. Os homens saem para a caça, e na caça, se você começar a falar, a caça vai embora. É tudo por gesto, era tudo por gesto, por assobio e pouca palavra. Já as mulheres ficavam com as crianças embaixo das árvores frutíferas, com cestas rudimentares, colhendo frutas. Olha, uma pessoa aqui do seu lado, uma criança ali, uma ali, surge um bate-papo. E essas 2.000 palavras se construíram no tempo, ao longo do tempo. E aí nós vamos encontrar as fêmeas deste grupo já ensinando aos seus rebentos a arte de se comunicar através da língua, porque eles tinham uma língua ainda presa, o cérebro ainda era para trás, não tinha desenvolvimento superior, né? E eles precisavam se comunicar. Então era um gestos de pintura que marcavam muitos lugares de caça, de estadia, de abrigo, né? Então eles foram evoluíram até o ponto de 200.000 anos atrás, as coisas se modificaram de uma certa maneira, que aqueles elementos se transformaram em outros, e chegaram ao ponto do homem de Cro-Magnon, do homem neandertal, esses homens já com cérebro um pouco mais dilatado. E aí, na ocasião da civilização adâmica, nós vamos encontrar os amigos que vieram fortalecer este grupo vindo de outros planetas, que deram forças, né, a todos nós. E aí se forma outro conceito sociológico de família. Não mais a união para o mesmo objetivo, mas uma união para um bem comum. O bem tem que ser comum, senão não une. Ou seja, a gratificação tem que ser para todo mundo. E aí eu descobri uma coisa, por isso é que os últimos serão os primeiros do Evangelho, nos colocam em último lugar, Homo sapiens sapiens, porque nós herdamos todas as vantagens dos antecessores hominídeos macacoides que nós representamos. Isso eu falo a nível de espírito e de corpo.
Porque, segundo André Luiz, a evolução se deu paralela. É ontológica e paralela. Muito bem. E aí, nós vamos examinar esse livrinho, está tão velhinho já, né? Olha como ele está. Esse eu ganhei de presente de uma senhora que me viu falando que aos 14, 15 anos eu lia Jesus no Lar. Ela veio um dia com ele. Olha, esse aqui é o que tinha lá em casa. Eu falei, que beleza, que bonito. Ela falou, vou dar para o senhor. Eu falei, não. Aí eu abri, ela me deu, eu abri aqui, tem escrito 1100, vírgula. Quer dizer, 1100 cruzeiros, 1100, sei lá que moeda era essa, nessa época aqui. 1900 e bolinha, 43. Então, hoje nós vamos ver uma lição de por que é que a sogra atrapalha. Nós vamos descobrir. Quem é sogra, que fique de orelha em pé. A Escola das Almas, lição número 2. Congregados em torno do Cristo. Então nós estamos aonde? Estamos na casa de Pedro, com todo mundo em redor do Mestre, uma mesa, e ali sentam-se várias pessoas que vão e vêm, e Jesus as recebe todas elas. Então, congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram, domésticos de Simão são os empregados de Simão Pedro, ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando as Sagradas Escrituras. Senhor, disse sogra do Pedro, viu como é que é o negócio? Quando a palavra divina terminou, ela se dirige a ele. Senhor, afinal de contas, que vencer a nossa vida no lar? Pisou feio no Mestre. Que vencer a nossa vida no lar? O que é lar? É mais do que a casa. Que vencer a nossa vida no lar? O Mestre olha para ela significativamente. Eu acho que ele falou assim, deixa eu fazer uma outra pergunta mais fácil, né? Demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou, brincadeira, né? E nós iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita. Colheita essa de espinhos. No começo é a promessa da paz e compreensão, e entretanto logo após surgem pedras e dissabores. Reparando Jesus que a senhora Galileia se sensibilizara pelas lágrimas, deu-se pressa a Jesus e respondeu. Aí ele responde, o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento resultados da web da humanidade. E sorrindo perguntou, o que fazes inicialmente as lentilhas? Aí o Mestre vem com receita de cozinha. Pergunta a ela, o que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-la à refeição? A interpelada responde com dúvida. Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à nossa mesa? De modo algum, Mestre. Tornou a velha, olha, é naquele tempo, a senhora, né? Humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, balançou a cabeça. O divino amigo então considerou. Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir às glórias do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Sabe o que é cadinho, né? Aquela peça que a gente derrete o aço, o ferro e etc. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele, do lar, é recurso espiritual para a nossa evolução. O coração acordado para a vontade do Senhor
retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro um com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios, suportando, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Desenosando os nós da vida dos outros, nós aprendemos a desenosar os nossos. Mais uma vez, o objetivo comum prevalece. Objetivo comum na união dos seres. A vida carnal, diz ele, é idêntica à flor de erva. Pela manhã, ela é todo perfume. À noite, ela desaparece. O lar é um curso ligeiro, hein? Ligeiro, para a fraternidade que desfrutaremos na vida interna. Sofrimentos e conflitos naturais nos seus círculos são lições. Mas, Senhor, diz ela, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tomou a indagar. Que fazes das lentilhas endurecidas que não serviram para a cocção e que se encontram ainda endurecidas? Ah, sem dúvidas eu atiro-as ao lixo, porque feririam a boca da pessoa que iria comer e fosse descuidada. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura acesa, benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-nos na mesma dureza, dentro do qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de que permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. É lógico que se jogar fora é exatamente a migração planetária, que o Cristo não poderia dizer de outra forma. E aí, todos nós temos um parente difícil, né? Eu comecei a lembrar dos parentes difíceis. Você fazer uma relação, aí eu pensei assim, bom, será que nessa mesma hora ele não está fazendo uma relação e eu estou no primeiro lugar da lista dele? Sou, provavelmente. Aí eu achei, casualmente, essa página de André Luiz, pelas mãos do Francisco Cândido Xavier, sobre parentes difíceis. Né? A família espírita exige isso, né? Essa prova, esse teste. Né? E diz o seguinte, André Luiz, aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que nas leis de Deus não nos enlaçam aos outros sem causas justas. Então não é um acaso que nos reúne hoje aqui, não é um acaso que nos fez vir bater as portas do Fora da Caridade, não há salvação. Eu vim lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, há 40 e tantos anos atrás. Eu sou mais cidadão paulista do que gaúcho. O que eu vim fazer aqui? Meter meu bico aqui? Só Deus pode explicar. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Vamos examinar a evolução do Manuel. Vamos ver se a gente põe algum parente bem difícil lá para ver como é que está a coisa. Se ele passa no teste. Muitas vezes a criatura complicada que isso nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Lei de causa e efeito funciona sempre. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu. Porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis, né? Dá um para lá neles, né? Com internações desnecessárias, em casas de repouso, à custa de dinheiro pesado,
Porque a desvinculação real só virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Então o que paga a conta é dinheiro, só que lá é um outro tipo de bem, é o bem-amor, desinteressado, autônomo e com o objetivo de amar. Não perguntando ao objeto amado se ele nos ama ou não. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestação, até lá, certas dívidas contraídas por atacado. Então a gente contrai por atacado e paga a prestação. Para uns o mestre chegou e falou, não, os maiorais chegaram e falaram assim, olha, aqui estão 10 encarnações suas, Manel, tá vendo? Tem que cumprir tudo aqui porque é tudo resgate. Agora você quer fazer o quê? Tudo numa encarnação só ou as 10 a prestação? Aí o Manel, muito guloso, né, falou, não, eu vou fazer tudo numa só. Tá bom, então você vai ser médium. Tá, lá vai o Manel ser médium. E aí ele paga as 10 numa única encarnação, se ele se comportar direitinho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a família espírita é ainda um eterno vir a ser, porque ela é um processo de amadurecimento espiritual tão profundo que mexe com o nosso eu eterno, a ponto de nós criarmos antipatias e simpatias e isopatias com pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos e que nos mostram o caminho da verdade, nos levando ao pé da cruz dos elementos mais altos do universo, onde a gente vai encontrar a resposta do amor do Cristo, quando disse a nosso Pai que nós não sabíamos o que nós fazíamos, e nós não sabemos ainda. Nós somos criaturas em questão de evolução contínua. As encarnações, reencarnações são apenas o modelo que nós temos a nos servir para poder evoluir em espírito de verdade. E aí a gente vai no Evangelho, né? Se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela força que ele faz para dominar as suas más tendências. A força, precisa ser a força. Senão o espírito quer bagunçar. Não, vou para lá, ficar na boa, trabalhar só o que me interessa, fazer só o que eu quero, religião para lá, o dinheiro é que interessa. E aí a gente já fomos bater a porta do espírito, né, ilustre, pelas mãos de Chico Xavier. Agora nós vamos bater as portas de Emmanuel, no O Consolador. Aliás, se vocês tiverem tempo para ler, Jesus no Lar, O Consolador e Roteiro, são 3 livros que se encadeiam, embora não pareça. Tudo na espiritualidade é feito com planejamento. Se a gente planeja para ficar de quarentena, socado em casa, você imagina o gabinete de Jesus. Imagina o gabinete de Jesus. O que tem lá? Arcanjo, querubim. Deus entregou ao Cristo a terra para que ele colocasse ali a sua mão divina e fizesse dela um lar muito querido. E aí André Luiz falou, os engenheiros siderais procederam à transformação. Engenheiro, que faculdade vai se fazer para ser engenheiro sideral? Hein, Ana? O que você acha? Faculdade de boas maneiras é a primeira, eu tenho certeza. Porque diz que quando a gente desencarna e chega lá todo faceiro, né, achando que agora eu estou no ano. Primeiro curso que a gente faz é de boa maneira. Não falar mal dos outros, não xingar, não gritar, não falar alto que nem a Manuel fala. Todas essas coisas. Curso de boas maneiras. Então nós vamos para o Consolador, que
E é um livro maravilhoso. Eu tenho que ler em outras encarnações de novo. Outros, mas esse aqui também. O Consolador é subsidiário do Livro dos Espíritos. Então quem estuda a obra de Kardec tem que aprender a ver as obras subsidiárias e segui-las. Porque elas são encadeadas. Se você pegar o Livro dos Espíritos e colocar aqui, vai lendo ali, vai lendo aqui a explicação do Emmanuel. É tão claro como há. Aí, Emmanuel bate nessa tecla, na pergunta 188 que ele é feito a ele: como devem proceder os cônjuges para bem cumprir os seus deveres? O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de lutas e lágrimas penosas. Para alcançar a paciência e o heroísmo doméstico, faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Eu sempre achava, quando eu era menos velhinho, que a mulher tinha alguma ligação estranha com Deus. Porque quando a gente precisava de pulso, ela estava ali. Companheira, nem sempre. Quando os filhos precisavam do não sei, vai lá falar com a tua mãe. Vai lá ver com ela o que está acontecendo. Eu sou o mantenedor. A bomba joga para mãe. Ela que vai ser a mazinha, a ruinzinha. E eu sempre achei que a mulher tinha uma ligação divina com Deus, porque nós todos somos co-criadores no plano menor, ou de ideias ou de gente, não importa. De qualquer forma, eu achava que a mulher tinha uma ligação muito grande com Deus, porque uma criatura que acalenta durante 9 meses no seu ventre, um bichinho desses, e depois quando sai pulando já na sua cabeça, já faz as suas artes, já começa a ficar com os cabelos brancos, já começa a dar trabalho, como a gente diz, é porque tem alguma coisa que Deus quer da mulher a mais do que o homem. E olha que o homem tem o cérebro maior que a mulher. O que ele faz eu não sei, mas ele tem. O que ele faz com esse cérebro a mais, não sei. Então, nós estamos naquela etapa em que o lar é a proposição mais adequada para nós vivermos a doutrina espírita. A família espírita é exatamente isso que nós vimos até agora. Quem vai deduzir o que tem que fazer ou não tem que fazer vão ser vocês, porque cada caso é um caso. O chapéu cabe na cabeça do fulano, mas não do Beltrano. Então nós temos que ver que chapéu é o nosso. Que elementos tão díspares, tão diferentes que nós temos ao redor e que buscam coisas diferentes. Está ligado ao que? A uma única existência? Eu não sei porque o pessoal acredita que tudo isso acontece com uma única existência. Sabia dessa? Uma única existência. Você vai sofrer, vai se arrebentar, vai aprender, vai ganhar, e aí? Vai para o juízo final? Vai para o lixo que nem foram as lentilhas? Minha gente, o processo evolutivo é contínuo, a matéria diz isso. E nós somos tão envolvidos na matéria que a gente nem isso percebe. Nem isso nós percebemos. Muito bem.
Vendo Emmanuel de novo, no roteiro, livro O Roteiro, pelas mãos do Francisco Cândido Xavier. Vamos ver se já chegou a meia-noite, mas ainda. O Espiritismo na atualidade. Como é que está o Espiritismo agora? Vocês que estão na lida, eu já estou meio retirado, retired, né? Estou meio... O Espiritismo nos tempos modernos é, sem dúvida, a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Revivescência do cristianismo nos seus fundamentos mais simples. Descerrando a cortina densa, postada entre os dois mundos, nos domínios vibratórios em que a vida se manifesta, mereceu desde a primeira hora de suas arregimentações doutrinárias o interesse da ciência investigadora que procura escravizá-lo ao gabinete ou ao laboratório. Interessado no fenômeno, a especulação analisa-lhe os componentes. Erra, todavia, quem se noteia por essas normas, porquanto o Espiritismo, positivando a sobrevivência além da morte, envolve em si mesmo um vasto quadro de ilações no campo da ética religiosa, constrangendo o homem a mais largas reflexões no campo da justiça. Ah, porque o mundo é injusto. Veja aquela criança que o cara fez isso, fez aquilo, um monstro, um assassino. Veja o que o cara fez, aquela mulher fez com aquela criança, ou com aquele homem com aquela criança, etc. Que absurdo, que mundo é esse? Nós nos esquecemos que não cai um fiapo da cabeça de ninguém, e fiapo, subentendo, pelo branco, né? Aqueles bem velhinho, nem cai aquele ali. Não cai um sem que seja da vontade do Mestre. Então não existe injustiça na Terra. E a lei dos homens, querendo ser injusta por ser imperfeita, ela é justiça divina. Perceberam isso? Se aquele que morreu esfaqueado era aquele que no passado usou e abusou do dom de matar e que fez o que fez. E hoje volta, ou consciente ou não, na condição de resgate. Tem uma história muito interessante que aconteceu comigo. Eu conto muito essa história, e me desculpe, porque velho é repetitivo, né? Fico contando aquelas coisas, e vocês vão ver quando vocês chegarem nessa idade. Meu filho operou os joelhos no Hospital São José, em São Paulo, e não tinha ninguém para ajudá-lo na recuperação, e fui eu, aposentado, não tem nada que fazer, né? Já que você está aí, eu era o Jaque, eu sou, né? Até hoje. Já que você está aí, vai lá cuidar do seu filho. Fui lá, operou, foi tudo bem, para casa, etc. Chegamos em casa, ele ficou internado, voltou para casa, e aí eu falei, bom, preciso comprar umas frutas. Ele mora atrás da Giovanni Gronchi, tem um Pão de Açúcar aqui. Eu falei, vou lá no Pão de Açúcar. Estava deitado, dormindo, eu falei para ele, vou descer comprar umas frutas. Fui. Desci, cheguei no Pão de Açúcar, na banca dos vegetais, legumes e frutas, e comecei a ver maçã, uma estava feia, outra não, peguei, etc. Fui. Nisso vem vindo um senhor de lá para cá também, com os mesmos números de cabelos brancos dos meus. E a gente se olhou e começou, a fruta tá... E aí veio o assunto fruta, aí veio o assunto legume, aí fomos discutir as batatinhas, etc, como está caro, isso e aquilo. E ele perguntou, o senhor não é daqui de São Paulo? Eu falei, não, eu sou de Piracicaba, assim. Ah, tá, lá em Piracicaba tem um amigo muito grande em comum, o Dr. Walter Acosta. Eu falei, você conhece o Dr. Walter Cunhedo? É tudo amigo dele. Então, eu também sou espírita, assim. O senhor é espírita? Eu sou assim. Ah, mas eu tenho que contar uma coisa para o senhor. Eu falei, pode contar, eu tenho todo o tempo do mundo. Aposentado, com o filho dormindo lá em cima com o joelho operado, vou fazer o quê no Pão de Açúcar? Pode contar. Ele disse, olha, apareceu um caso lá no centro que eu frequento, muito interessante. Um médico de cirurgia cardíaca em nenês
pelo fato da imperfuração do forame de Botal, que é um buraco aqui que passa, a persistência do forame de Botal permite anomalamente o sangue ir para um outro ventrículo, ou para o átrio esquerdo. E isso tem que operar logo. A cirurgia é simples. Hoje eles colocam um tampão de matéria gelatinosa, uma gelatina, sutura aquilo bem, em um mês a criança está ótima. Pode correr, pode brincar, se ela correr no mês. Ele já apareceu lá porque é o seguinte: ele não conseguia fazer outro tipo de cirurgia que não fosse aquela da imperfuração do forame de Botal. Tentou fazer os cursos, tentou e chegava na hora, atrasava, perdia o ônibus, tinha um paciente que piorava, nunca conseguiu. E ele queria fazer outras cirurgias mais rentáveis. Aquilo ali fazia 8, 9 por dia com uma mão nas costas. Mas ele queria coisas mais rentáveis, etc. Ele já estava ficando velho. Ele falou: pô, eu vou ter que juntar meu saquinho de moedas para minha velhice. E ele não conseguia. E ele contando esse fato. E aí ele foi ao centro espírita fazer o quê? Ele foi ao centro espírita porque ao cruzar a avenida que o levava ao hospital e almoçava do outro lado da avenida, ele encontrou com um amigo dele, e o amigo, que não ouvia há muito tempo, conversou com ele um bom tempo. E foi: dá licença que eu tenho um compromisso às 2 horas da tarde. Ele falou: onde você vai? Eu vou na Federação Espírita, aqui na Maria Paula. Ele falou: mas o que você vai fazer lá? Você é espírita? Eu falei: mas você acredita nisso? Acredito, perfeitamente. Aí ele olhou no relógio assim: acho que eu vou com você. Não, dá as ordens, você vai ouvir uma palestra de 20 minutos com comentários depois. Então tá, vou com você, eu tenho esse tempo livre, vou caminhar um pouco, tá chovendo muito, não estou tomando sol, então vou tomar um solzinho. E foi com ele. Ele entra, o médico entra e senta numa poltrona e fica ouvindo. A palestra já tinha começado e fica ouvindo. Começa a sentir uma coisinha no ouvido dele que diz para ele: fica. Ele pegou o celular dele, ligou para a secretária e falou: cancela mesmo, tem cirurgia de dia? Não tem, então cancela todas as consultas. Ficou lá, ouvindo. Porque o cara tinha falado para ele no primeiro item, ele tinha dito para eles, os que estavam lá: hoje nós vamos falar das coisas que não acontecem em nossa vida. E se isso representa algum mal, ou se é um bem mandado por Deus. Isso arrepiou a cabeça dele. E ele ficou. Terminada a palestra, ele pediu um livro emprestado. A moça da biblioteca: você não quer emprestar, só vai aqui na biblioteca e tirou. Semana seguinte tirou mais um pacote, mais outro, e começou a ler. Leu as 5 obras de Kardec numa semana. Passou aqui, parecia que ele já conhecia aquilo de algum lugar. E aí ele começou a se entrosar na Federação Espírita, com esse amigo dele, primeiramente, depois com os grupos de estudo. Foi estudando, e foi indo, e foi estudando, e foi indo. De repente, convidaram-no, depois de 4, 5 anos, a frequentar o grupo de manifestação mediúnica, de comunicação mediúnica. Ele adorou, né? Agora finalmente eu vou ver o tal do espírito, né? Chegou, sentou, começou o trabalho, fizeram a prece, fizeram uma pequena exposição, apagou-se as luzes e os médiuns começaram a entrar em sintonia. E aí o mentor do trabalho se manifesta: boa tarde a todos, aqui é o fulano, tá? Tem um recado para o nosso irmão doutor fulano. Ele já ficou assim: um recado para mim no primeiro dia. Sabe por que até hoje você não conseguiu fazer o que você queria? Fazer o quê? O médico já ficou, ele sabe, alguém contou, né? Ser cirurgião de outras cirurgias e ganhar mais. Aí eu falei: esse sabe que eu sou. Esse não contaram para ele, ele sabe mesmo. Não sei por quê. Porque há 100 anos atrás você foi um matador de aluguel.
você usava uma 22 bala de prata e você tinha uma pontaria que você queria sempre acertar no meio do coração do vivente, porque a bala 22 fazia um furo aqui e ia roendo a carne por dentro até sair lá nas costas. E você media o buraquinho de entrada e de saída para ver se era o mesmo. E ficava com as mãos sujas de sangue, sentia uma volúpia por aquele sangue nas mãos. E você não quis passar pela pena de talião. Você quis fazer algo meritório e amoroso em benefício de si próprio. E aí você reivindicou ser cirurgião cardíaco dos nenês. Porque eram seres são completamente indefesos nas mãos de um homem que era um matador. Há 100 anos atrás não é nada disso. E que operava com tanta rapidez e com tanta perfeição, porque ele conhecia realmente a anatomia do coração de perto. E ele frequenta até hoje, se ele não desencarnou, frequenta até hoje a Federação Espírita. E é um dos patrocinadores dos cursos ligados às ciências médicas da própria Federação Espírita. Então nós temos aí exatamente a justiça divina se fazendo presente na injustiça humana. Vocês vão me dizer que aqueles que morreram eram inocentes. Não é. Também passaram por esta régua que nos submete o coração divino. Muito bem, então, o que diz Emmanuel disso? Reconhecemos que a vida estua ao redor dos nossos passos, nos mais variados graus de evolução. Daí o impositivo de força disciplinar. Foi uma força disciplinar que agiu aí. Urge o estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípio. E para cumprir essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito para que, levianos ou desavisados, não se precipitem nos imensos resvaladouros da amargura ou da desilusão. Família Espírita. Isso é família Espírita, posta em ação. Não é só ler, pôr o livro, um anel vai fazer embaixo do braço, pôr lá na sua prateleira e deixar à toa. Vamos fazer em casa. Semana passada a nossa oradora distribuiu, achei maravilhoso. Ainda deve lembrar. Um folhetinho com 12 ou 13 coisas. Eu já fui em 12 ou 13, porque o resto eu não me comprometi. Fiquei nos 12, uma dúzia. Ali está realmente um roteiro de vida. Roteiro esse que começa por um impositivo de nós nos comportarmos como nós gostaríamos que os outros se comportassem conosco. Resume tudo. E mães que são mães de filhos ou mãe dos outros. Eu falo outros, e são os outros mesmo. E que muitas vezes nos acompanham desencarnados, nos obsidiando. Vocês pensam que a obsessão é o espírito que chega lá e assopra no olho do outro assim? Não, chega devagar, como amigo, aconselhando, olha, eu não quero o seu mal. E essas se transformam em ideias, e as ideias são eletricidade, a eletricidade é permeável. E aí nós nos deixamos envolver. Retruca, fala com ela. Não deixa passar, fale para ele que marido não é parente. E aí começa. Marido não é parente. Fiquem vocês com Deus, que eu vou tentar comigo fazer o mesmo. Uma boa noite a todos.
Obrigada, seu Manuel, pela excelente explanação, falou da família, né, da importância da família. E nós ficamos assim, com essa reflexão e agradecidos, né, sabendo, né, que não tem nada ao acaso, não tem nada no lugar errado, está tudo no lugar certo, e que nós possamos, com essa reflexão, retornar aos nossos lares, levando a certeza em nossos corações do amparo divino. E para encerrar, então, hoje nós teremos, agora, depois dessa bela explanação, dessa reflexão maravilhosa, nós continuaremos o nosso trabalho da noite com os passes. Uma boa noite a todos e que a gente possa se encontrar em breve para mais uma noite de reflexão, porque somos uma família espírita. Fazemos parte, né, da família universal. Obrigada e boa noite.